Olá pessoal, professor Gustavo aqui com vocês mais uma vez e hoje a gente vai dar continuidade no nosso projeto de irrigação por aspersão convencional, em que no nosso vídeo anterior nós fizemos o dimensionamento agronômico do projeto de irrigação. Hoje nós daremos continuidade, vamos começar a trabalhar o dimensionamento hidráulico e vocês vão ver que se a gente seguindo aquela regrinha do passo a passo, metodologia do professor José Alves Júnior, não tem nenhum segredo, a gente consegue fazer um bom projeto de irrigação por aspersão. Então, o que nós vimos na última aula? No vídeo anterior, nós aprendemos a dimensionar e calcular lâmina líquida, calculamos lâmina bruta, determinamos a vazão de projeto, determinamos o número mínimo de aspersores funcionando simultaneamente, escolhemos um aspersor de acordo com a intensidade de aplicação e a VIB, a textura do solo do nosso projeto, determinamos o tempo de irrigação por posição e determinamos também o número total de aspersores, se você optar por fazer uma irrigação fixa, igual nós já comentamos. E terminamos o vídeo anterior trabalhando o layout do nosso projeto, em que a gente vai continuar a partir desse ponto hoje. Então vou mudar aqui, vou inverter aqui com vocês, para a gente ir lá para a nossa apresentação, e em cima disso a gente está trabalhando um pouquinho a irrigação em si. Vou abrir aqui a nossa apresentação. Essas são as etapas que a gente comentou na aula passada. Vou passar bem rapidinho, porque a gente já viu no outro projeto a referência que nós estamos usando para fazer o projeto, as informações do nosso projeto e os cálculos que nós trabalhamos aí no vídeo anterior, né? Determinamos aqui, escolhemos um aspersor, escolhemos o modelo, pressão de serviço, número mínimo de aspersor. Vamos calcular a vazão corrigida que a gente acabou deixando passar na planilha na última aula. E finalizamos o nosso projeto definindo o layout da nossa área. O que é um detalhe bem importante quando a gente fala da aspersão? Se a gente está trabalhando, com aspersão que a gente chama de portátil ou semi-portátil, que é aquela em que você vai tirar ela do lugar, você vai movimentar ela, é importante que o diâmetro da nossa tubulação lateral ali fique entre 2, 3 e 4 polegadas, ou seja, 50, 75 e 100 milímetros, que são as tubulações comerciais disponíveis, certo? E aí, a partir disso, nós vimos alguns exemplos, comentamos aí sobre esses modelos, né? Eu posso trabalhar com uma única linha lateral, eu tenho que tomar o cuidado de uma única linha do diâmetro não exceder aquelas 4 polegadas. Normalmente, a gente opta por trabalhar por linhas laterais em que a linha principal está ali no meio da área e a gente divide a linha lateral em duas, porque a gente diminui a quantidade de aspersores na linha, por consequência a vazão da linha lateral e o diâmetro da tubulação, né? Então nós vimos aqui alguns exemplos que estão lá no livro da nossa referência e fechamos o nosso trabalho pensando ali na tubulação lateral. Vou voltar aqui para a gente lembrar que a nossa área ela é de 300 de largura por 400 metros de comprimento e a partir dessas medidas nós escolhemos um aspersor da Fabrimar Eco A232. Eu vou olhar a minha colinha aqui, que no aspersor que nós escolhemos, a pressão de serviço dele era de 35 metros de coluna de água. A vazão do aspersor, dado pelo fabricante lá no catálogo, era de 2,9 metros cúbicos por hora. O espaçamento entre aspersor pelo espaçamento entre linhas de irrigação era de 18 metros por 18 metros. Vimos também que a intensidade de aplicação era de 9 milímetros por hora. Por que nós escolhemos esse? O principal critério é que a intensidade de aplicação é menor do que 9 milímetros por hora. Nós poderíamos escolher qualquer aspersor ali daquele catálogo ou de outro fabricante que tivesse essa intensidade menor que a VIB, porque a VIB nossa, por ser um solo argiloso, é uma VIB menor que 10. E aí vamos pensar o seguinte, no último vídeo nós comentamos da ideia de trabalhar com uma linha
principal no meio da área e dividir a nossa linha lateral aqui, até pôr de outra cor, em duas. Ou seja, vou ter uma linha lateral aqui de 150 metros, outra linha lateral poderia estar tanto aqui quanto aqui embaixo, aí vai depender como você vai pensar o layout, né, do seu projeto, de também 150 metros. Então, nessa linha de 150 metros, eu quero que vocês pensem uma coisa. O espaçamento entre aspersores é de 18 metros. Então, se eu pegar esse 150 e dividir por 18 metros, nós teríamos ali em cada linha, 150 dividido por 18, 8,3. Então, ó, 150 dividido por 18, 8,3, arredondando aqui que não dá para ter 8,3, 8 aspersores por linha. Então, se eu estou trabalhando com duas linhas, seria 8 mais 8 aqui. Porém, se eu for lá no nosso projeto, que a gente começou a trabalhar na última aula, nós determinamos que o número mínimo de aspersores era 26. Ou seja, vou voltar aqui na nossa apresentação. 8 aqui mais 8 aqui vão dar 16, ou seja, não vai atender aquele número mínimo calculado. Se eu dobrar para duas linhas aqui e duas linhas aqui, então teria 8 mais 8, 16, 8 mais 8, 16, 32. Poderia trabalhar dessa forma? Poderia, porém eu aumentaria o meu número mínimo de aspersores, que nós comentamos na aula passada, que é o mínimo, não é o máximo, né? Então eu posso fazer esse ajuste no meu projeto. Porém eu quero convidar vocês a pensar o seguinte, eu vou abrir o nosso catálogo que a gente trabalhou na última aula, em que ele está apresentando bem aqui para a gente o aspersor que nós escolhemos. Então nós escolhemos aqui esse aspersor com 35 MCA de pressão, 2,9 de vazão, o espaçamento aqui. Se eu optar por trocar por um aspersor com um espaçamento um pouco maior, eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Eu vou trocar, lembrando que desde que a intensidade de aplicação seja menor que a VIB, eu poderia trocar por qualquer outro. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar esse primeiro aspersor com espaçamento 24 por 24 para verificar. O que está mudando? A pressão de serviço deste novo aspersor, ela é maior, ela é 40. A intensidade de aplicação ela é menor, ela é 6, e a vazão ela também é maior. Se eu jogo estas informações na planilha nossa, então nós já temos ali a planilha já tudo equacionada, isso que é legal da planilha, olha lá. Deixa eu mudar para um aspersor com 3,45 de vazão, um pouquinho, 3,45. Pressão de serviço de 40 MCA, intensidade de aplicação de 6 e 24 de espaçamento entre aspersor por 24 entre linhas, eu precisaria de 22 aspersores. Se eu pensar, deixa eu só substituir as outras informações, nós temos aqui o diâmetro molhado, irrigado de 37 metros, né? Então, vou colocar aqui o diâmetro 37 só para ficar certinho. Se eu pensar em 22 aspersores e espaçamento de 24, olha o que vai mudar aqui na nossa conta. Se eu pego o comprimento da minha linha lateral e divido por, agora, 24, eu vou ter um outro valor de quantidade de aspersores ali. Então, vai me dar 150
dividido por 24, 6,25, aproximadamente 6 aspersores. Se eu coloco 6 aspersores, então aqui agora é 6, aqui é 6,12, aqui é 6,18, aqui é 6,24 aspersores. Eu gastaria menos aspersores, ainda não daria o valor nosso aqui de 22, mas eu passaria ali apenas 2 aspersores a mais. Então, gente, eu poderia pensar nisso, já que quando nós calculamos lá o número mínimo de aspersores é dado pela vazão de projeto dividido pela vazão do aspersor, eu posso fazer esse ajuste, já que isso aqui é o mínimo, não é o total que eu preciso trabalhar. Inclusive, se eu quisesse, eu poderia estar trabalhando nesse projeto com todos os aspersores que nós calculamos lá, certo? Eu vou optar aqui para o nosso exemplo de trabalhar com essa linha, né, ainda, esse espaçamento de 24 por 24, justamente para que a gente possa melhorar isso aí e que a gente possa estar trabalhando com não uma, mas sim 1, 2, 3, 4 linhas de irrigação, né? Então lá, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 linhas funcionando de 150 metros, só que agora com o espaçamento nosso aqui, espaçamento de 24 metros. Vou lá na nossa planilha, e lá na nossa planilha agora, deixa eu só fechar isso aqui, na nossa planilha alterei as informações, como está equacionado, eu já tenho tudo calculado automático aqui. A única diferença é que nós tínhamos colocado uma fórmula para arredondar o número mínimo e como a gente vai gastar mais do que o que está aqui estabelecido, eu vou colocar o 24 aqui. Como que eu faço a minha vazão corrigida? Na aula passada a gente viu que para calcular a vazão corrigida nós precisamos ali de ter o número mínimo de aspersores. E aí eu pego igual, lembrando, né, clico aqui no valor do número mínimo que nós ajustamos para o nosso layout e vou multiplicar pela vazão do meu aspersor. Essa agora é a minha vazão do projeto em si, tá? Ou seja, um pouco a mais do que a gente havia calculado, porque é em função agora do equipamento que eu preciso. Então esse valor aqui é o que eu vou usar de agora em diante. Beleza, definimos aqui o nosso layout, então nós fechamos o último vídeo falando disso. Eu vou trabalhar com layout dessa forma, mas aí brinquem aí a forma que vocês acharem mais fácil. Eu vou pôr aqui outra linha, só para ilustrar para vocês. Deixa eu passar para frente aqui. Vamos mudar a cor aqui, vamos pôr uma cor mais escura, em que lembrando que nós temos 6 aspersores em cada uma dessas linhas aqui. Deixa eu pôr de outra espessura maior para vocês enxergarem aí. E vou pôr de outra cor. Então esse amarelão aí é a nossa linha lateral de irrigação. E esse vermelho, um espaçamento que a gente ainda vai dimensionar, é a nossa linha principal, que vai até a nossa conjunto motobomba. Então, o que eu tenho nesse layout? Eu tenho nesse layout que definir algumas informações. Primeiro, qual é o comprimento da linha lateral? Então, comprimento da linha lateral. Lateral, aqui em metros, né? Eu vou mexer aqui no meu layoutzinho, ver se eu consigo selecionar isso aqui, para a gente pôr aqui no cantinho e aproveitar melhor o espaço. Vou pôr aqui esse 300 metros. Eu vou colocar para cá. Opa. E vamos agora ajustar as informações. Aqui, comprimento da linha lateral, arrastei. Vou colocar aqui. Vou mesclar e centralizar.
Lembrando daquela formataçãozinha que a gente sempre faz. Coloquei aqui, coloquei o cinza aqui e alinhei à esquerda. A minha linha lateral no meu projeto eu defini de 150 metros. Depois a gente vai fazer uns testes aqui para ver se isso fica bom. Além do comprimento da linha lateral, eu preciso definir o número de aspersores por linha. Então, número de aspersores na linha lateral. Então, vou formatar aqui, centralizar e mesclar. Vou mesclar e centralizar aqui também. E vou colocar a tabelinha e formatar. Nós definimos um espaçamento de 24 metros. Então, se eu pegar aqui, ó, igual 150 dividido por 24, 6,25, 6 aspersores. Um outro critério que eu poderia ter é que quando eu vou instalar o primeiro aspersor aqui, eu posso colocar na metade do espaçamento. Então, eu poderia pegar aqui, ó, se aqui é 150 metros, o primeiro aspersor eu instalar 12 metros. Então, sobraria, por exemplo, vamos fazer essa conta aqui, ó, 150, ó, igual 150 menos 12, sobraria 138. Então, vai estar aqui, vamos pôr aqui, para vocês enxergarem. Então, vou ter aqui, ó, um aspersor a 12 metros, trazer para frente, preenchimento. E os outros aspersores aqui, eles estariam a 24 metros. É um critério, é até um critério de segurança. Se eu faço isso, vai sobrar do primeiro até o último 138 metros, dividido, isso aqui, dividido por 24, 5,75. Poderia colocar mais 5 aspersores e o outro aqui, também está ok. Ou poderia colocar 6 aspersores mais 7, passaria, né? Que se eu colocar 7 aspersores aqui, eu tenho que ajustar de novo o meu número de aspersores aqui. Eu vou trabalhar com essa metade do espaçamento do primeiro, por um critério de segurança mesmo, né, para ser mais precavido ali, para o primeiro aspersor, mas como a gente viu que isso não vai afetar o meu cálculo, não vai afetar ali a minha quantidade de aspersores, eu estou ok. Então, o número de aspersores na linha lateral são 6. E aí agora a gente tem uma informação importantíssima, que é interessante nós entendermos isso aqui, ó, a vazão da linha de uma linha lateral. Então, vou colocar aqui QLL, que é dado em metros cúbicos por hora. Linha lateral. Vou tirar aqui a abreviação. Vou formatar aqui. Vou formatar aqui também. Vamos selecionar aqui, igual a gente aprendeu, né? Coloca no pincelzinho e formata aqui. Pronto. Como que eu determino a vazão de uma linha? Porque essa informação ela é importante para o dimensionamento do diâmetro. Uma linha lateral é o que você vai dimensionar, já que elas são de tamanhos iguais. Quando você tem linhas laterais de tamanhos diferentes, você dimensiona a maior linha lateral, tá? Então é facinho, você vai pegar igual o número de aspersor na linha e multiplicar lá em cima pela vazão do aspersor que a gente corrigiu do catálogo. Lembrando que se você trocar, você precisa corrigir, tá? Olha lá, uma linha lateral tem 20,7 metros cúbicos por hora. Com essa informação, eu vou voltar lá na apresentação para a gente discutir agora o que a gente precisa fazer. Então, aqui, a vazão da linha lateral, né, vai ser, aqui eu até tenho que corrigir isso, né, é a vazão do aspersor ali, não a vazão corrigida. E a partir disso, nós temos que começar a dimensionar. Agora, começamos a trabalhar o dimensionamento hidráulico.
Primeira coisa que eu calculo agora, o diâmetro da minha linha lateral. Se nós temos uma linha lateral de 150 metros, que vai ter 6 aspersores nessa linha, qual é o diâmetro comercial que eu vou colocar aqui nessa linha? Lembrando que eu tenho que pensar que essa tubulação tem que ser de 2, 3 ou 4 polegadas, que o nosso projeto ele é portátil ou semi-portátil, essas linhas vão se movimentar. E também para ser viável economicamente. Seguindo essa lógica, eu tenho alguns critérios. A vazão da linha lateral a gente já tem. O material que a gente vai trabalhar é PVC, e de acordo com a tabela de Hazen-Williams, o PVC, o coeficiente é 150 tabelado. O comprimento da linha lateral a gente já tem, nós já temos que é 150 metros, que nós definimos em layout. E esse HF' é a perda de carga permitida. Só que eu tenho que pensar o seguinte, na minha linha lateral, gente, eu tenho um aspersor, tenho 2 aspersores, tenho 3 aspersores, tenho 4, 5, 6 aspersores que estão funcionando simultaneamente. Então, a vazão da minha linha lateral aqui, ela é para atender esses 6. Ok, isso a gente já fez. Só que a perda de carga que eu posso ter ao longo dessa linha lateral é de, no máximo, 20% da pressão de serviço do aspersor. Esse é o primeiro critério que a gente trabalha. E aí um cuidado. Quando nós falamos de linha lateral, o ideal é que essa linha de irrigação sempre siga a linha de plantio da minha cultura. Ou seja, esteja em nível com o nível do terreno e a linha de plantio. Porém, se você instala a tubulação em aclive, se você instala a tubulação em declive no terreno, ou a cultura ela está em aclive, né? Ela não está na curva de nível, então você tem um aclive ou um declive no terreno, você tem que considerar esse desnível aqui, que é isso que essas equaçõezinhas estão falando. Quando eu tenho desnível do terreno, por exemplo, a minha linha lateral aqui, ela está em declive, morro abaixo, a perda de carga permitida é 20% da pressão de serviço, mais a diferença de nível. Quando essa linha de irrigação aqui, ela está morro acima, ou seja, está em aclive, a perda de carga permitida é 20% da pressão de serviço aqui, menos o desnível. Então vamos pensar. Você tem lá um desnível, deixa eu apagar aqui. Você tem lá então o seu terreno e sua linha lateral que você está instalando aqui, ela está instalada em desnível. Então essa linha aqui tem nessa linha um desnível do terreno de 2%. Então eu tenho que considerar esse desnível para essa declividade para encontrar o desnível e a partir disso encontrar essa perda de carga permitida aqui. Não é o nosso caso, porque no nosso caso aqui, vamos pensar que a gente está instalando numa linha, numa tubulação em que ela está em nível. Eu tenho que sempre que possível tentar trazer isso, colocar a tubulação em nível ali para facilitar meus cálculos. Mas como que eu vou determinar agora esse diâmetro aqui? Como eu agora já tenho todas as informações, eu vou calcular. Só que eu vou calcular levando em consideração essa variação da pressão de serviço. E se vocês lembram, quando eu vim aqui e troquei o nosso aspersor, a pressão de serviço está aqui, ó, foi dada para vocês.
E além da pressão de serviço, a vazão da linha lateral nós corrigimos, o número de aspersores nós determinamos e aqui nós temos. O que está faltando? O material, né? Então vou pôr aqui, ó, PVC. Na verdade, sem colocar menorzinho esse aqui. PVC. Então aqui é 150 o valor, né? Vou vir aqui, vou colocar aqui igual o outro centralizado. E colocar aqui as informações. E agora eu vou calcular. Vou calcular o meu diâmetro. Vou calcular as informações que eu preciso. Então, diâmetro, na verdade, vou colocar aqui, ó, o perda de carga. A gente já sabe que perda de carga é HF, né? Então, vou abreviar aqui, HF permitido. Mesclar e centralizar, colocar aqui, igual o outro. Aqui para cá. Aqui eu vou colocar esse fator F e já vou explicar o que ele significa. Eu falei para vocês que, como eu tenho múltiplas saídas, então eu tenho a minha linha de irrigação aqui, minha linha lateral, com 6 aspersores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que pensar que, como são múltiplas saídas, eu tenho um fator F a ser considerado de perda de carga, que é esse Fzinho da nossa fórmula aqui. Isso vai depender do número de saídas. No nosso projeto são 6, no de vocês vão ajustar de acordo com o layout. E no espaçamento do primeiro aspersor. Lembra que eu comentei com vocês? Eu vou colocar o primeiro aspersor na metade do espaçamento? Um critério de segurança ali. E isso interfere aqui nessa tabela agora. Ó. Com o primeiro aspersor na metade do espaçamento, o fator de perda de carga é 0,39. Se eu considero tudo com espaçamento de 24 metros, igual do fabricante, o fator de perda de carga seria o 0,44 aqui. Então, eu vou trabalhar com o primeiro aspersor na metade do espaçamento e todos os restantes com 24 metros. Eu sei, então, que o meu fator F é 0,39. Vou trazer essa informação aqui para o meu projeto, 0,39. E vou calcular a minha perda de carga permitida. Nós vimos que... Deixa eu ver se eu consigo trazer a fórmula para cá para vocês. Nós vimos que... que eu acho que eu não vou conseguir inserir... Layout, fórmulas, sem problemas. Vamos tentar aqui. Então, nós vimos aqui que o HF permitido, eu vou apagar depois, é só para... é igual a 0,2 vezes a pressão de serviço, porque a gente está em nível. Se tivesse em declive mais o desnível do terreno, tivesse em aclive menos o desnível, né? Sabendo isso, HF permitido é igual a 0,2 vezes a pressão de serviço. Então, aqui vai ser igual a 0,2 vezes, vou lá em cima a pressão de serviço 40, se é permitido perder 8 metros de coluna de água. Então, o HF permitido, linha, que é em função das múltiplas saídas, vou colocar aqui do lado, vamos formatar igual, vai ser esse valor que a gente acabou de calcular, dividido pelo F aqui. Ó, então, é permitido perder até 20 metros de coluna de água. Porém, vai perder quanto? Eu vou calcular agora o diâmetro, ó, dN, da linha lateral em metros.
diâmetro, linha lateral. Na verdade, coloquei essas informações aqui no layout, mas esses cálculos aqui, deixa eu organizar melhor aqui o nosso projeto. Ele tem que estar aqui, ó. Deixa eu copiar do layout. Vou copiar aqui para baixo agora. Dimensionamento da linha lateral. Fica melhor, né? Que a gente só deixa lá em cima as informações do layout. Vazão da linha lateral, ok. Vamos pôr aqui daqui para baixo. Vou recortar, Ctrl X. Vou jogar aqui e vou fazer os meus ajustes. Na verdade, eu vou até melhorar isso aqui, ó. Vou deixar assim. PVC, fator F. Então, HF permitido. Opa. Só um minutinho, ó. Então, fator F está aqui. Vou diminuir essa planilha minha aqui para aproveitar melhor o espaço. Vou jogar esse F para cá. Vou colocar o HF permitido lá em cima. Arrastar mais um aqui, ó. Dá um Ctrl Z. Deixa eu arrastar para cá. Aí. Vou trazer para essa célula de cá. HF permitido. Trazer esse para cá. É só mera formatação, tá, gente? Não precisa seguir a risca aqui. Então aqui eu vou colocar MCA. Vou alinhar aqui à esquerda e vou colocar aqui. E do lado aqui de baixo já vou colocar o HF linha. Vou aqui. Um HF linha. Em MCA também. Mero capricho, tá? Para ficar organizado aqui para vocês. Porém, agora eu preciso calcular nosso diâmetro. Nós vimos que a fórmula do cálculo do diâmetro é essa aqui. Porém, como eu já tenho a vazão, como eu já tenho C, como eu já tenho o comprimento da linha lateral e como eu já tenho o HF, é só ter cuidado para aplicar a fórmula agora lá no Excel. Vou aqui para o meu Excel, um pouquinho, ó, diâmetro da linha lateral em metros. Para cá. Vou ajustar aqui. Já vou até copiar aqui, ó, e vou colocar aqui embaixo, diâmetro comercial em metros. Vamos pôr a corzinha aqui. A forma está me falando o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui para vocês um recorte da forma. Eu tenho que o D é igual a, abre parênteses, 10,641 vezes vazão da linha lateral dividido pelo coeficiente de Hazen-Williams, isso aqui é elevado a 1,852, vezes o comprimento da linha lateral dividido pelo HF linha, tudo isso fechou aquele primeiro parênteses, elevado a 0,205. Essa fórmula, vamos reduzir aqui, deixa eu ajustar. Essa fórmulazinha eu vou aplicar ela aqui agora, ó. Então vou pôr igual, abrir o primeiro parênteses, 10,641 vezes, abrir o segundo parênteses, vazão da linha lateral, eu vou lá na minha vazão de uma linha, dividido no teclado de vocês pelo coeficiente C. Olha lá, fechei. Fechei o parênteses, chapéuzinho para colocar elevado a 1,852. Vezes, abrir um segundo parênteses, comprimento da linha lateral, tá aqui, ó, 150, dividido
pela perda de carga permitida na linha lateral, só que é o HF linha, que é esse aqui, eu vou corrigir que está só em MCA. Fechei esse parênteses e fechei lá no começo, que eu tinha aberto. Elevei isso aqui a 0,205. Ó, 0,205, certo? Então deu aqui um valor muito alto aqui, né? Deixa eu até conferir aqui. 10.641 vezes vazão. A vazão aqui está em metro cúbico por hora, ó. Cuidado com isso, né, gente? Ó, minha vazão aqui em metro cúbico por hora. Vou jogar aqui, metro cúbico por segundo. Vou pegar E igual esse valor dividido por 3.600. Deixa eu corrigir aqui agora, ó. 10.641 vezes Q. Vou apagar esse valor aqui e vou colocar esse aqui. Agora sim. 51 milímetros, 51 metros, o comercial seria de 50 ou de 75 milímetros. Está muito próximo, né? Se eu jogar um de 50 aqui, ó, de 0,50, talvez aumente a minha perda de carga. Porém, desde que a perda de carga que realmente vai acontecer aqui com essa tubulação não seja maior do que a perda de carga permitida aqui, eu posso até reduzir. Agora, se você calcula a perda de carga permitida e ela é maior, a perda de carga na tubulação ela é maior que a permitida, significa que você precisa aumentar o diâmetro da tubulação para reduzir a nossa perda de carga, tá? Beleza, né? Vamos seguir? Então, calculei o diâmetro comercial, calculei o HF linha, aqui só para vocês lembrarem algumas transformaçõezinhas, se for necessário. E agora eu preciso determinar a pressão no início da minha linha lateral e preciso determinar a perda de carga na linha lateral. Esse HF é o HF lá da hidráulica, só que com um ajuste. HF é 10,646 vezes a vazão da linha lateral dividido por C elevado a 1,852 vezes o comprimento da linha lateral dividido pelo D elevado a 4.871 vezes o fator F, porque nós temos múltiplas saídas na nossa linha lateral. Ou A, eu tenho aqui a altura de subida do meu tubo, então isso vai depender da cultura, mas vamos definir uma altura de subida aí de 1 metro para esse projeto, e aí você ajusta de acordo com a real necessidade da cultura, certo? Vamos lá então para a planilha? Aqui um outro detalhe, ó. Aqui eu tenho na fórmula mais ou menos a diferença de nível. Como nós estamos fazendo um projeto com a linha de irrigação em nível com o terreno, o DN é 0. Agora, quando você tem desnível, tem que tomar esse cuidado. Se tiver em aclive, mais ou menos metade da diferença de nível. Se tiver em declive, mais ou menos metade da diferença de nível, tá? Vamos lá para o projeto, então? Vou voltar aqui na planilha. Então, agora eu preciso determinar a perda de carga, eu vou pôr aqui, ó, HF na linha lateral em MCA. Eu preciso de uma informação, eu vou apagar aqui, reduzir aqui um pouquinho, vou pôr aqui a altura do aspersor. Altura do aspersor em metros, porque é uma informação que a gente vai precisar. E aí você ajusta isso aí de acordo com a cultura sua, né? Então, a altura do aspersor, 1 metro. A perda de carga na linha lateral, vamos pegar essa formatação aqui e vamos jogar aqui. Vai ser a formulazinha igual 10,646 vezes, abre parênteses, vazão da linha lateral, vou subir
em metro cúbico por segundo, dividido vazão, dividido pelo coeficiente de Hazen-Williams, que é 150, fechei parênteses, elevado a 1,852, vezes o comprimento da minha linha lateral, que é 150, dividido, vou abrir um parênteses depois do dividido aqui, ó, só para colocar o diâmetro, vou até corrigir porque está errado ali, elevado a 4,871. Feito isso aqui, fechei esse parênteses, vezes o fator F, que a gente jogou aqui, que é 0,39. Olha, tá bem errado aqui, ó. É 0,05. Se eu multiplicar por 1000, eu teria 51 milímetros. E se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu teria 500 milímetros. Tá errado, né? Então aqui o comercial é 0,05. Muito, mas muito cuidado aqui, ó. Se a perda de carga na linha lateral for maior que o HF' permitido, deixa eu pôr aqui, ó, permitido, você não pode usar esse diâmetro. Você teria aqui, por exemplo, 0,075, colocar um diâmetro maior para reduzir a perda de carga. E aí eu quero que vocês façam um raciocínio aqui. Eu estou usando um diâmetro bem pequeno na nossa linha lateral, do diâmetro de 50 milímetros, né? Ou de 2 polegadas que a gente conhece aí. Se eu quisesse trabalhar com uma linha lateral de 300 metros e no lugar de 6, 12 aspersores, olha o que ia acontecer aqui, ó. Eu tenho que mudar o F, né? Mas olha lá, com 12, 64 metros. Vamos ajustar? Vamos lá na apresentação e vamos ver qual que é o valor para quando eu tenho de 12 a 15. 0,37, né? Que eu estou usando a metade do espaçamento. Se eu usar esse valor na minha planilha aqui, 0,37, eu não poderia usar o diâmetro, aqui eu já o calculado é 76, então se eu usar 0,075, perderia 8,21. Poderia ser uma opção? Poderia. Você, no lugar de fazer linhas de 150 metros, você poderia fazer, neste caso que a gente escolheu, duas, na verdade, né, linhas ali com 12 aspersores. É aí o jogo que você vai ajustando. Para mim, eu acho que ficou ideal o projeto como a gente trabalhou, porque nós estamos com uma linha pequena, que é de fácil movimentação, uma quantidade de aspersores razoável, uma vazão não muito alta e um diâmetro de tubulação aceitável. Para finalizar isso aqui, nós precisamos agora determinar, vamos voltar lá na apresentação, a pressão no início da linha lateral. Porque é a partir desse valor de pressão, que é um dos parâmetros que a gente tem, para poder determinar lá na frente a altura manométrica do projeto, que junto com a vazão corrigida, nós vamos escolher a motobomba, né? O conjunto motobomba ali para o nosso projeto. Pressão de serviço, foi o fabricante. A altura do aspersor, do tubo de subida, nós definimos. A perda de carga na linha lateral nós calculamos. E o DN aqui ele é 0 porque nosso projeto está em nível. É só mais uma vez aplicar a fórmula, né? Então vou voltar lá na nossa planilha. Vou colocar aqui, ó, pressão no início da linha lateral, que é o nosso PIN aqui. E vou ajustar aqui. Vou pegar a formatação desse e vou formatar aqui. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho, só para poder caber, né? Então, o que a fórmula está me falando? Que a pressão no início da linha lateral é igual à pressão de serviço, 40, que nós trocamos, mas a altura do tubo de subida do aspersor, então vamos pôr aqui, a altura do tubo de subida do aspersor, mais 3/4 da perda de carga.
Ou seja, 3 dividido por 4, 0,75 vezes a perda de carga que acontece na minha linha lateral. E aí eu tenho mais ou menos a diferença de nível. Eu vou colocar bem aqui, ó, esse valor, que eu ainda vou inserir esse valor. Perda de carga aqui, né? Mais ou menos a diferença de nível se estivesse com desnível. Na verdade, eu nem vou pôr para não confundir vocês, mas quando você tem a tubulação lateral em aclive ou declive, lembrem de considerar, né? Se é em aclive, menos a diferença de nível, mais, se é em aclive, mais a diferença, se é em aclive, menos, se é em declive, mais a diferença de nível ali, tá? Vou fechar aqui, Enter. A pressão no início da minha linha lateral é de 47,7, aproximadamente 48 metros de coluna de água, certo? Então, o que eu tenho? Nós dimensionamos todas essas linhas laterais. Nós estamos trabalhando com 1, 2, 3, 4 linhas laterais, com 6 aspersores em cada linha, né? Então, estou trabalhando aqui 6, 12, 18, 24. Eu poderia, em vez de trabalhar desse layout assim, eu poderia trabalhar assim, ó. Trabalhar aqui, né? 6, 6. Poderia colocar aqui embaixo também, ó. Mais aqui. Vamos colar mais um aqui e aqui. Então, na hora que você liga o seu projeto, você vai ligar essas duas linhas mais essas duas. Deu o tempo de irrigação. Muda essas duas linhas aqui para cima, muda essas duas linhas aqui para baixo, e assim por diante você vai irrigando todos os setores do seu projeto, certo? Gente, então é isso. Eu queria passar essa parte do projeto para vocês hoje. No próximo vídeo a gente continua o dimensionamento hidráulico. Ele tem menos detalhezinhos, essa partezinha aqui ela é um pouquinho mais trabalhosa, que a gente tem que pensar em tudo como que vai ficar no nosso layout, mas de agora em diante nós vamos determinar a nossa linha principal, a nossa linha de sucção, as perdas de cargas, altura manométrica e escolha de motobomba, tá? Acho que mais 1 ou 2 vídeos nós finalizamos tudo isso aí, tá bom? Um abraço para todos e até mais.